Fala Fogão, 18 de dezembro está começando a primeira edição do Radar Alvinegro, trazendo para você aqui algumas informações bem relevantes. Vamos falar aqui a respeito da concessão do estádio Newton Santos, a renovação do Gatito travada, questão do aumento aí que está pegando, também as lições que a gente tem que aprender com o caso Navarro e, para encerrar, os atritos existentes entre Jorge Braga e Eduardo Freeland. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa é sempre importante lembrar a programação do canal. Radar Alvinegro, primeira edição ao meio-dia, segunda edição, 5h30 da tarde. Diariamente, trazendo as últimas novidades do Glorioso para você. Além disso, temos as lives terça, quinta e domingo, às 10 da noite, aquela resenha gloriosa com a participação da galera do chat. Te convido a conhecer o programa de membros do Fala Fogão a partir de R$ 4,99 por mês. Você tem benefícios exclusivos para assinantes e fortalece o trabalho que a gente faz por aqui. O botão Seja Membro está aqui abaixo do vídeo, assim como o botão Inscrever-se. Se você não for inscrito, se inscreva e nos ajude a alcançar a marca dos 11 mil inscritos. Já ultrapassamos os 10.800 e até 31 de dezembro alcançaremos os 11 mil com a sua ajuda, com toda certeza. Dito isso, vamos em frente no nosso primeiro destaque, falando aqui a respeito de Gatito Fernandes, mais uma novela no Botafogo. A renovação do goleiro já vem sendo conversada há algum tempo, o Botafogo fez uma primeira oferta, o goleiro e seu staff fizeram uma contraproposta e agora, temos a informação de que o Gatito pediu 40% de aumento. Isso se confirmando, sinceramente, não faz o menor sentido. Nada justifica um pedido de aumento de 40%, considerando que o Gatito, desde setembro de 2020, não joga com a nossa camisa. Isso porque, quando esteve a serviço da seleção paraguaia, fez a infiltração no joelho, e aqui vale destacar que ninguém obriga um atleta a fazer uma infiltração, especialmente para jogar as partidas iniciais das eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele piorou a lesão, o edema ósseo no joelho, e aí, em decorrência disso, está até agora sem poder jogar. Tudo bem que agora a gente está no período de férias e tudo mais, mas passou todo esse período sem vestir a nossa camisa. O que justifica o goleiro pedir um aumento de 40%? Sinceramente, nada justifica. O Botafogo havia feito uma oferta que contemplava ali algumas metas, ou seja, o Gatito possivelmente receberia de repente um salário fixo menor do que recebe atualmente, tá? Estou só imaginando. E alcançando certos resultados, certas metas, ele teria o bônus salarial, vamos botar dessa forma. Tá certo que o Gatito nesse momento tá com atraso, de parte do salário. Vale sempre lembrar a situação do Botafogo. A gente está conseguindo pagar até 60 salários mínimos, que vai dar na casa aí dos 70 mil reais, vamos arredondar. Então o Gatito está recebendo só parte do seu salário. É claro que isso dificulta a situação de renovação. Se você é um atleta do Botafogo, o Botafogo quer renovar com você, e você não tem a capacidade de pagar todo o salário que está acordado entre as partes, logicamente, você vai pensar duas vezes. Agora, sendo muito sincero, se o Gatito não pensa em permanecer, porque quando pede 40% de aumento, ele passa essa mensagem, de certa maneira ele passa essa mensagem. Ele pede um aumento que sabe o Botafogo não tem como chegar. Não tem como o Botafogo chegar e oferecer 40% de aumento pro Gatito. O Jorge Braga não vai ser maluco de fazer um negócio desse, sinceramente. E se fizer, será criticado aqui. Porque o Botafogo não tem a capacidade hoje de fazer uma parada dessa. E nem deve fazer, Então o Gatito passa uma mensagem de que ele tá jogando uma pedida lá em cima pro Botafogo não ter como chegar e, obviamente, depois ele sair do clube. Com a justificativa de tentamos um acordo, mas não foi possível. Não faz sentido. O Botafogo ainda vai insistir na renovação do goleiro, mas honestamente, esse tipo de situação azeda a relação do jogador com a torcida, a maioria da torcida, tá? Por conta de tudo que aconteceu. O Gatito acusa o DM do Botafogo, o antigo DM do Botafogo, mas ele também tem responsabilidade. Não dá para tirar a responsabilidade do Gatito nesse caso, do edema ósseo que piorou, porque ele jogou pela seleção paraguaia. Ele fez a infiltração. Ninguém colocou uma arma na cabeça do Gatito e falou, faz a infiltração que você tem que jogar. Não foi isso que aconteceu. Foi uma decisão do jogador. Ele escolheu tomar a infiltração. Então isso tem sempre que estar no nosso radar. Vamos ver como é que o Botafogo vai lidar com esse caso. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, Fogão, são os atritos existentes entre Jorge Braga e Eduardo Freeland. A gente já sabe que isso está acontecendo há algum tempo, tá? Não é novidade. Mas a partir do momento que no episódio do Acesso Total isso fica bem desenhado, o que está acontecendo ali nos bastidores, a gente aqui tem que ponderar o seguinte: no ambiente de trabalho, nem todo mundo vai concordar com você, nem todo mundo vai gostar de você, mas isso não significa dizer que os profissionais não podem chegar no denominador comum.
não podem estabelecer bases ali de um relacionamento cordial, pelo menos no campo profissional. Jorge Braga e Eduardo Freeland não são obrigados a se gostar. Eles não são obrigados a conviver um com o outro fora do ambiente de trabalho. Isso não precisa acontecer. E a gente tem que lembrar aqui o seguinte: a ordem das contratações no Botafogo, ela aconteceu de forma inversa. Primeiro chegou o Eduardo Freeland e só depois, cerca de 2, 3 meses depois, chegou o Jorge Braga. Então o Jorge Braga ele não foi o responsável pela contratação do Freeland. E aí, naturalmente, nesse tipo de situação, a menos que os profissionais tenham um perfil muito parecido e tal, pensem muito parecido, você vai ter atrito. É normal você ter atrito. Então quando a gente fala assim, Jorge Braga e Eduardo Freeland estão ali em atrito, não é pra gente fazer disso assim uma coisa maior do que é. É normal no ambiente de trabalho. Profissionais que discordam de alguns pontos, que tem que fazer ali uma negociação interna, cada um tentando vender ali melhor a sua ideia. O Jorge Braga é o diretor executivo, é chefe do Eduardo Freeland, mas a gente tem que lembrar aqui, são coisas normais de um ambiente de trabalho. São coisas normais. Esse atrito, muitas vezes, é até positivo quando você para pensar o seguinte: tem a ideia de um, tem a ideia de outro. E aí os dois ali, em conflito, né, num conflito positivo que eu digo, chega numa terceira opção. De repente uma ideia que pega pontos positivos de um lado e do outro, e chega uma terceira ideia que é melhor ainda do que a ideia de um e outro separadamente. Então esse tipo de situação do atrito e tal acontece. A gente achar que dentro do Botafogo tudo é um mar de rosas, não sei o que é tudo lindo e maravilhoso, isso é pura ilusão. Dentro de um clube de futebol você tem os embates, você tem as discussões, você tem as reuniões para poder botar os pingos nos is, tudo normal, nada assim extraordinário. Mas obviamente para a torcida do Botafogo é importante saber que isso está acontecendo internamente. E o episódio do Acesso Total foi bem fundamental nesse quesito, né? A gente tem que reconhecer aqui. E que documentário espetacular sobre a trajetória do Botafogo. Que documentário espetacular. Realmente, um episódio melhor do que o outro. E a gente podendo conhecer um pouquinho mais ali do que acontece num clube ao longo de uma competição como a Série B do Campeonato Brasileiro. Seguindo adiante, vamos falar aqui a respeito do estádio Newton Santos. O Botafogo está para ampliar a concessão do estádio Newton Santos até 2041. Uma notícia muito positiva, já que isso possibilita, né, você deve lembrar, aquela parceria com a W Torre, uma notícia que saiu recentemente, a gente até comentou aqui no canal, né, sobre a parceria, possível parceria Botafogo-W Torre. A W Torre ficaria responsável pela gestão do equipamento. E a W Torre, vale lembrar, faz um ótimo trabalho lá no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, né? Tem uma parceria com o Palmeiras bem forte, né? Fez mudança no gramado, faz shows, ou seja, rentabiliza o estádio para além do futebol. Mas sobre isso, não sou eu que vou comentar, estou chamando aqui o Ricardo, que participa das lives aqui do Fala Fogão, para ele poder comentar essa questão. Contigo, Ricardo. Por que era tão importante assim estender a concessão do estádio? Porque qualquer empresa que vá botar dinheiro no estádio, seja a W Torre para poder gerir e tal, ou qualquer outra empresa, ela precisa ter uma segurança. E o que essa segurança significa? Que ela vai ter tempo para poder pegar o que ela investiu de volta. Então nada mais justo do que a gente pleiteasse junto à prefeitura, que é a dona do estádio, um aumento na concessão, e a gente conseguiu. Agora o Newton Santos ele é do Botafogo até 2041. Então agora fica muito mais fácil você chegar para possíveis investidores e vender o projeto do estádio. Em suma, acabaram-se as desculpas. A gente durante muito tempo escutou que o estádio era isso, era aquilo, a gente vai fazer uma ação aqui, outra ali, mas efetivamente pouca coisa foi feita. A partir desse momento, o estádio ele começa a ficar viável, porque você chega na prefeitura e fala, bom, vamos lá, vamos fazer coisas para que essa área do entorno fique mais interessante. Empresas entrando, restaurantes, lojas, faculdades, escolas, não sei o que dá para botar ali. A gente pode botar 1 milhão de coisas. Isso vai fazer com que o estádio ele seja um equipamento atrativo para quem mora no entorno, coisa que a gente nunca viu acontecer com o Newton Santos. Então por isso que é tão importante, o estádio vai passar a ser uma fonte de receitas para além do futebol, coisa que a gente já cobrava há muito tempo. Obviamente a gente gostaria de ter o naming rights, que é, enfim, uma empresa dando nome ao estádio. Claro, isso seria muito legal. Mas se você já conseguir fazer com que esse equipamento gigantesco para o Botafogo comece a gerar renda desde já, não dependendo de botar nome no estádio, esse é o melhor dos mundos. Então por isso a gente tem que bater palma
para o movimento que a diretoria conseguiu fazer. Pode parecer pouca coisa, ainda mais nesse momento que a gente está discutindo tanto a montagem do elenco e tal, mas a gente não pode esquecer que o Botafogo ele precisa que certos movimentos-chave sejam feitos, e esse era um deles. Então, parabéns para a diretoria do Botafogo, porque isso lá na frente vai render frutos importantes pro nosso glorioso. Realmente a gente tem que frisar aqui a importância dessa novidade a respeito do estádio Newton Santos, que o estádio seja lucrativo conforme ele pode ser. O problema nunca foi o estádio, gente. O problema foi sempre não pensar o Newton Santos como uma unidade de negócio que precisa gerar resultado. E uma parceria com a W Torre nesse sentido, especialmente por conta da ampliação da concessão, que só assim seria possível, pode realmente colocar a gente num caminho muito bacana para fazer o Newton Santos dar todo o resultado que ele tem capacidade para dar. Seguindo adiante, vamos para o nosso último destaque aqui, as lições que o Botafogo tem que aprender a partir desse caso Rafael Navarro. Então, o Botafogo tem algumas lições para aprender. Em primeiro lugar, quando for um jogador do Sub-20, esse jogador só pode ir para o profissional com o contrato renovado. Você acredita no potencial desse atleta? Você está subindo ele para o profissional? Então renove com o atleta antes dele começar a jogar pela equipe profissional. O Botafogo fez isso com o Gabriel Conceição, fez isso com o Matheus Nascimento, fez isso com o Juninho, mas já vacilou em outras circunstâncias. O Rafael Navarro não foi o último jogador que aconteceu isso. Então a gente tem que aprender essa lição. Tem um garoto no Sub-20 se destacando, o lado da força da negociação, quando o garoto quer se profissionalizar, é nosso. O lado da força é nosso. A gente tem o lado da força e a gente pode chegar e falar, não, vamos renovar sua primeira oportunidade como profissional, a gente acredita em você, então vamos fazer um contrato aqui de 3 anos. 3 anos é uma aposta, é verdade, pode dar certo, pode dar errado, mas está vindo da nossa base. O que não pode acontecer é você chegar e falar, não, vou fazer um contratinho aqui contigo de 1 ano, e depois a gente vê. Quando você fica depois a gente vê, acontece de perder o jogador. O Botafogo, por conta de tudo que foi feito, o Botafogo virou um clube de passagem. Infelizmente a gente tem que falar isso aqui. Ele virou um clube de passagem. Ele não é o destino final do atleta. É um clube de passagem para que ele possa buscar algo melhor. A realidade é essa. É chato a gente falar isso, é triste a gente falar isso, mas foi o que fizeram com o Botafogo ao longo das décadas. A gente virou um clube de passagem. O cara vem pro Botafogo não na expectativa de fincar raízes aqui. Ele vem pro Botafogo na expectativa de vou buscar um contrato melhor em outro lugar. Ou seja, o Botafogo é meramente um caminho, não o fim, é o caminho. E a gente vai ter que passar por uma mudança profunda para que isso possa mudar. Enquanto isso não mudar, a gente vai ver isso acontecer vez após outra. Por que o Botafogo tem tanta dificuldade de contratar e de manter atletas? Justamente por isso. O atleta, quando já está num time que ele entende é uma situação melhor do que a do Botafogo, ele vai entender que ir para o Botafogo é dar um passo atrás na carreira. Então, quando a gente olha para grandes jogadores, você pode reparar que o Botafogo normalmente traz grandes jogadores mais para o fim da carreira. Pode reparar, porque o Botafogo virou caminho, não o fim. Então a gente tem que mudar muita coisa no Botafogo e aprender as lições com os erros que foram cometidos no passado é fundamental. Então tem essa questão de renovar com os garotos do Sub-20 antes de subir o atleta para a equipe profissional e também começar a ter um padrão de renovação, buscar renovação com 18 meses antes do fim do contrato, para não entrar no último ano de contrato com o jogador a 6 meses de assinar um pré-contrato com outra equipe. Matheus Nascimento é um caso como esse. O contrato do Matheus Nascimento se encerra em junho de 2023. Se o Botafogo não começar agora a conversar com o staff do jogador, apesar dele não ter se provado ainda no profissional, mas sempre é importante lembrar que ele está sendo observado há muito tempo por grandes times do futebol europeu, a gente tem que buscar renovar desde já. Caso contrário, se o Matheus Nascimento jogar no Carioca, fizer um bom campeonato estadual, fizer ali, sei lá, 6, 7 gols, né, um garoto que está começando e tal, pode ter certeza que vai enrolar o meio de campo, vai complicar. Então o Botafogo tem que buscar aprender as lições. O caso Rafael Navarro nos proporciona essas lições e a gente tem que aprender, porque se tem uma coisa que tem que mudar no Botafogo é erros do passado não podem voltar a ser cometidos. Caso contrário, é burrice. A palavra certa é essa. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito de todos esses temas que eu trouxe aqui? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, chega junto aqui com o Fala Fogão para que a gente possa crescer cada vez mais. Eu aguardo vocês na segunda edição do Radar Alvinegro.